O Vasco faturando bolada com a Copa do Brasil. Os goleiros brasileiros que mais pegaram pênaltis desde 1990. Falo ainda sobre o futebol carioca dominando o país, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando que Rafael Klein será o árbitro do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, nessa quarta-feira, Neoquímica Arena, Corinthians e Vasco da Gama. O pessoal do Corinthians não gostou da indicação, tudo porque o Timão nunca venceu uma partida apitada pelo Klein. São 2 empates e 5 derrotas. A última grande confusão envolvendo o Klein em um jogo do Corinthians aconteceu contra o Galo, quando o Lianco, que já havia recebido o cartão amarelo, fez falta como último homem e não foi expulso. Preciso te atualizar agora sobre o futebol carioca dominando o país. Você vai lembrar que em 2024, as 3 principais competições do Brasil foram vencidas por times cariocas. O Botafogo ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o Flamengo ficou com a Copa do Brasil, certo? Veio 2025 e o Flamengo ganhou o Brasileiro e a Libertadores. Poderemos ter, pelo segundo ano consecutivo, domínio total dos cariocas, desde que o Vasco vence o Corinthians na decisão da Copa do Brasil. E mais, desde 2022, apenas times do Rio de Janeiro conseguem conquistar a Libertadores da América. O Flamengo venceu em 2022, o Fluminense ganhou em 23, o Botafogo foi campeão em 2024 e em 2025 o Flamengo levou a taça. Times paulistas, mineiros, do Rio Grande do Sul levando um verdadeiro baile das equipes do Rio de Janeiro. Já uso espaço para comentário para opinar sobre o tema, beleza? Bora falar agora sobre os goleiros brasileiros com mais pênaltis defendidos entre 1990 e 2025. Você tem um palpite sobre quem mais pegou pênalti? Acertou quem lembrou de Rogério Ceni, 51 pênaltis defendidos desde 1990. Segunda colocação com empate, Cássio e Dida defenderam 42 pênaltis cada. Diego Alves na quarta colocação com 40 pênaltis. Thiago Volpe, que deve deixar o Grêmio nos próximos dias, defendeu 39 pênaltis. O Fábio do Fluminense é o sexto com 38. O Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, defendeu 36 pênaltis na sétima colocação. O top 10 ainda tem Magrão, ex-goleiro do Sport, com 33 pênaltis. E o Everton, jogador ainda em atividade no Palmeiras, com 31 pênaltis. O Marcelo Groi é o décimo, com 30 pênaltis defendidos, e o Leonardo Jardim, o Léo Jardim do Vasco, ocupa a 14ª colocação com 20 pênaltis defendidos, sendo 12 com a camisa do Vasco. Por falar no Cruz Maltino, queria te atualizar sobre quanto o Vasco já faturou com sua participação na Copa do Brasil desse ano. Você tem alguma mínima ideia? Bastante dinheiro, 57 milhões e 100 mil reais. Vale a lembrança de que o Vasco participa da Copa do Brasil desse ano desde a primeira fase. Por conta da passagem à final da Copa do Brasil, foram garantidos 33 milhões de reais, que se somam a todos os prêmios das fases anteriores. Detalhe importante, esses 33 milhões foram prometidos para o vice-campeão. Se o Vasco levantar a taça, em vez de 33 milhões, ele embolsa 77 milhões, aumentando a sua receita com Copa do Brasil apenas com premiações para 101 milhões de reais. E olha que nem estou colocando nessa conta toda a grana com bilheteria. Vasco que faz a decisão da Copa do Brasil dentro de casa, Maracanã, no próximo domingo, 6h30 da tarde, jogo de ida contra o Corinthians na Neoquímica Arena, jogo da volta como mandante. A saideira sobre o Cruz Maltino registrar que ninguém conseguiu vencer mais disputas de pênaltis consecutivas na história da Copa do Brasil do que o Vasco, são 6 seguidas. 3 na temporada passada, mais 3 nessa. Adivinha quem foi o grande herói em todas elas? Léo Jardim. Em pelo menos cada uma dessas decisões, o goleiro defendeu pelo menos uma penalidade. Esses 30 milhões caíram como uma luva para o Vasco. Daniel Gonzalez pode pintar. Fabrício, são 2 Gonzalez especulados. O Daniel e o outro, né? Um é da Colômbia, num time pequenininho que está jogando no Tolima, e outro chileno. São observações do Admar Lopes, tá? Guilherme Lavez, boa noite, Nicola. Para você, quem é favorito para ganhar a Copa do Brasil? Acho que o Corinthians é ligeiramente favorito, mas o torcedor do Vasco não precisa nem estar preocupado, porque eu sempre coloco o outro como favorito e o Vasco sempre está passando, né? O Rodrigo Carvalho, sou corintiano, muito respeito ao Vasco. Será uma final de muita guerra dos dois times sem grandes títulos há anos. Boa noite, Nicola. Onde vai ser a final? Vão ser 2 jogos ou campo neutro? Não. Jogo de ida na quarta-feira, né? O Química Arena, 21h30. Volta, domingo, Maracanã, só preciso confirmar o horário, se vai ser 6, se vai ser, deve ser 6 horas, enfim. Deixa eu ver se já tem esse horário, quer ver? Horários finais, Copa do Brasil. 18h30, então é isso, tá bom?
21 de dezembro, ou seja, no próximo domingo, 18h30, no Maracanã. Como eu disse, a partida de ida na quarta-feira, na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena. William Bueno, Nicola, será que a CBF vai ter peito de punir os jogadores do Vasco envolvidos na confusão pós-jogo? Cara, confesso que eu nem vi confusão nenhuma, porque acabou a live, eu estava assistindo o jogo, já corri aqui pro escritório, já liguei a live, nem assisti, depois eu vou precisar entender, até para poder falar, tá bom? Perguntando se alguém ficou suspenso no Vasco, deixa eu confirmar aqui, ó, pendurados Vasco, a gente viu a lista de pendurados e vê quem tomou cartão no jogo. Peraí, Fluminense Vasco, peraí, confira desfalques e pendurados de Fluminense e Vasco. Estou abrindo a matéria aqui e já trago essa confirmação para vocês. Para quem está chegando agora, Corinthians e Vasco farão a final da Copa do Brasil, tá bom? O Fluminense vinha... Mas de que dia hoje? 14/12, então é de hoje, beleza. Ó, pendurados, Vasco, técnico. Ó, no Fluminense era só uma coisa. Lucas Piton e Verratti. O Piton tá machucado, deixa eu ver se o Verratti tomou cartão, mas... Diante disso, acho que dá para imaginar que o Diniz não terá grandes problemas na montagem do elenco Cruz Maltino para a primeira partida. Ó, o Copa do Brasil, Vasco e Fluminense. Hoje tem muito cartão no jogo, tá? Ó, o Gomes levou, o Cuesta levou, o Paulo Henrique, o Verratti não levou cartão, tá bom? Então, a informação que eu estou conseguindo apurar aqui é de que não há pendurado, não há suspenso no Vasco da Gama. Vitória, Vascão. Respeito muito o Corinthians, mas pelo que o Vasco passou nos últimos anos, merece muito esse título. Cara, o Vasco vive situação muito delicada e o torcedor do Vasco, cara, é alguém que merece muitos aplausos, né? O Vasco conseguiu ser maioria no jogo contra o Fluminense da quinta-feira, conseguiu ser maioria nesse jogo, mesmo em realidades financeiras completamente diferentes e em âmbitos esportivos diferentes, né? O Fluminense esse ano disputou a Copa do Mundo de Clubes, foi o brasileiro que foi mais longe, semifinalista. O Fluminense foi campeão da Libertadores em 23, ganhou a Recopa em 24. O Vasco não ganha nada desde 2016, que não venceu o Campeonato Brasileiro. Tinha vencido uma Copa do Brasil um pouco antes. E ainda assim é um torcedor muito apaixonado, muito próximo. Teve agora o lançamento da Nike, né? E o barulho foi tão grande entre torcedores do Vasco que superou com folga a de torcedores do Atlético em relação à Nike. Enfim, é um torcedor muito engajado e que tem sofrido bastante. Vamos ver como é que o Vasco se sai diante dos corintianos. Fala, minha rapaziada, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias do nosso querido Vasco da Gama, né? Com muita informação e legal para você acompanhar nossos conteúdos. Rapaziada, muito importante para você ficar super atento e atenado nas últimas informações do Vasco da Gama. Tem um monte de pessoas já fadando o Corinthians como campeão, etc. Deixa aí, isso aí é verdade, deixa aí o Corinthians com o favoritismo, deixa o Corinthians com o favoritismo, porque a gente vai na luta, vai na raça em busca desse título aí, vai na calmaria, no sapatinho, sendo desmerecido por vários, e no campo daremos a nossa resposta. Comenta aí abaixo o que você acha, deixe sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo, fui!